em investigação criminal, criminal ou instrução processual penal. Eu abreviei aqui, mas escrevam tudo, tá? Somente nesses dois casos, ou investigação criminal ou instrução processual penal. Somente nesses dois casos, o sigilo da comunicação telefônica pode ser quebrado no Brasil. Somente, apenas, exclusivamente. Existe até uma lei que regula isso. É a Lei de Interceptação Telefônica, que é a 9296 de 96. Essa é a lei que diz lá os prazos e os motivos pelos quais você pode quebrar o sigilo da comunicação telefônica de alguém. Beleza? Vamos lá. Pessoal, se você faz a leitura dessa segurança jurídica do artigo 5º, inciso 12, ele diz assim: são invioláveis as comunicações telegráfica, correspondência de dados e telefônica, salvo no último caso. E qual é o último caso? Telefônica e por ordem judicial, né? Determinação judicial para investigação criminal e instrução processual penal. É o que diz o texto constitucional. Se você faz a leitura seca do texto constitucional, ela deixa claro para você que eu só posso quebrar o sigilo telefônico. Ou seja, nem as telegráficas, nem a de correspondência, nem dados podem ser quebrados no Brasil, de acordo com o texto constitucional. Bom, só que, veja, se a gente fosse fazer essa interpretação, não daria ideia de que isso aqui seria um direito absoluto? E o STF também discutiu esse caso. Peraí, se eu só posso quebrar a telefônica, então o crime organizado ele vai se valer de outros artifícios, de outros meios. Telegráfica, correspondência, dados. Então o que é que o STF entende? Que as comunicações telegráficas de correspondência de dados também podem ser quebrados. E também só podem ser quebrados em dois casos: investigação criminal e instrução processual penal. Beleza? Eu posso quebrar o sigilo telefônico de uma pessoa num processo administrativo disciplinar? Mesmo se ela esteja, sei lá, envolvida com desvio de milhões de reais de verba pública do erário? Não, porque vocês estão vendo aqui PAD? Não, só tem investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Quem é que pode quebrar essas outras comunicações? Juiz. Juiz pode fazer essa quebra. Beleza? Continuando. Oi. Aí é que eu vou chegar. A pergunta: o juiz pode quebrar o sigilo telefônico só para ouvir, é o famoso grampo telefônico, ou ele pode quebrar os dados telefônicos? Entre em dados. Quais são os dados telefônicos? Os dados são os números para os quais você ligou. Ah, esse número ligou várias vezes para esse outro número aqui. Você vai lá na companhia telefônica com uma ordem judicial e quebra o sigilo dos dados telefônicos. Agora, a quebra do sigilo telefônico é para você ouvir. Ou seja, eu tenho duas pessoas. Eu tenho duas pessoas se comunicando entre elas. E aí, a quebra do sigilo telefônico é para uma terceira interceptar o que elas estão falando. Isso é a quebra do sigilo telefônico. Para ouvir. Os dados telefônicos é para saber para quem você ligou. Os números para os quais aquele número ligou. Sim. Sim, aí o tempo que ligou, duração, essas coisas. Dados também. E-mail? Não, e-mail é dados. E-mail é dados, tá? Não vai ser correspondência, porque correspondência aqui a gente está falando
Porque aqui eu vou entrar em outra situação. Dados. Eu vou chegar lá, em dados bancários, tá? Que entrou, tem uma súmula nova a esse respeito. Vamos lá. Correspondência. Quem é que pode quebrar o sigilo da correspondência no Brasil? O juiz. Beleza? Só que tem uma outra autoridade que também pode quebrar o sigilo da correspondência. Quem é essa autoridade? Diretor do presídio. Ou simplesmente a autoridade penitenciária. Isso aqui é bem óbvio. Imagina se toda carta que chegasse aos presídios, o diretor do presídio tivesse que pedir uma autorização para o juiz para quebrar o sigilo da carta. Hoje a gente tem quase 1 milhão de presos no sistema carcerário brasileiro. Imagina a demora que ia ser. Então, chegou a carta no presídio, a autoridade penitenciária ela pode quebrar o sigilo da correspondência diretamente. Somente a autoridade penitenciária, viu? Então, se chegar uma carta na sua casa e sua esposa abrir, ela não é autoridade penitenciária. Você está no regime semi-aberto, né? Beleza? Dados. Vamos lá para os dados. Quem pode quebrar os dados, quebra de sigilo de dados? Botei aqui? Dados, isso. Olha só. Os dados, eles podem ser quebrados pelo juiz, como eu já falei antes, e por uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Os dados podem ser quebrados pelo juiz ou por uma comissão parlamentar de inquérito. Beleza? E quando se referir a dados bancários? Dados bancários. Esse aqui é mais recente, é de 2016. Uma outra autoridade entrou. O juiz pode quebrar? Pode. Pode. E entrou uma outra autoridade aqui. Que autoridade foi essa? O fisco. Podem colocar assim, tá? O fisco. O que é o fisco? O fisco é o fiscal da Receita. Receita Federal. Entrou uma grana na sua conta bancária, tipo R$1 milhão. Você não sabe de onde apareceu. E aí, o fiscal da Receita Federal, a autoridade fazendária, pode ser vir na sua prova também dessa forma, tá? A autoridade fazendária, ela pode quebrar o sigilo dos dados bancários para saber a origem daquela grana. Não é preciso uma autorização judicial. Juiz ou fisco. Juiz, CPI e o fisco. Tá? Juiz, CPI e o fisco. Dados bancários. Beleza? Oi. Oi? Tem, vou falar dele agora, do Ministério Público. Tá? Ministério Público. MP. Tá dando pra ver aí, pessoal? Não, né? Eu coloquei aqui embaixo, tá? MP. Ministério Público. O Ministério Público, ele pode quebrar, solicitar a quebra dos dados? Ele pode quebrar diretamente? Pode. Mas só quando houver dinheiro público envolvido. Ou seja, quando houver prejuízo ao erário. Quando houver erário envolvido. Quando houver dinheiro público envolvido, o Ministério Público pode quebrar os dados bancários. Beleza? Dúvidas até aí? Perguntas? Não? Ah, quem é a autoridade penitenciária? Essa é a sua dúvida? A autoridade penitenciária é o diretor do presídio. Só isso. Sim. Veja bem, cuidado com essas palavras categóricas. Se vier apenas juiz, CPI e fisco, tá errado. Porque também o Ministério Público, né? Apenas, exclusivamente. Tem que tomar cuidado com esses nomes, tá?
Dúvidas aí? Respondi tua dúvida aí, brother? Vamos seguir então? Vamos lá. Bom, outra segurança jurídica que nós temos aqui é a extradição. Você vai encontrar isso no artigo 5º, incisos 51 e 52. Tá? A extradição, ela pode ser regulada de duas formas. Nós temos a extradição ativa e a extradição passiva. Extradição ativa, extradição passiva. Pessoal, a extradição ativa, ela ocorre quando o Brasil solicita. Tá, pessoal, o que é extradição? Vamos lá. Extradição é o seguinte: eu cometo um crime aqui no Brasil e, para não ser punido, eu fujo para outro país. O Brasil vai e fala com o outro país e diz assim: pega o Josevaldo, prende esse cara e manda ele para cá, porque a gente precisa julgá-lo e prendê-lo. Isso é extradição, entenderam a ideia? O Brasil pode extraditar alguém que está aqui, que cometeu um crime fora e mandar para lá? Pode também, tá? E agora a gente vai falar da extradição passiva. Solicita-se ao Brasil. Ou seja, um país de fora, né? Quer dizer, se é um país, se é outro país tem que ser de fora, né? Isso é redundante, mas foda-se. Ó, um outro país solicita ao Brasil, ele está pedindo ao Brasil. Então isso é extradição passiva. Exemplo, um francês matou um cara na França e fugiu para o Brasil. Aí a França diz assim: Brasil, pega esse cara e manda ele para cá, que a gente precisa prendê-lo. Isso é extradição passiva. A extradição ativa não foi regulamentada no texto constitucional. Só foi regulamentada no texto constitucional somente a passiva. Beleza? E em 3 casos, ele vai falar da extradição do nato, do naturalizado e do estrangeiro. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Que a maioria esmagadora das questões que vão vir em provas, né? Que vão vir em provas aí, elas virão falando da extradição passiva. Essa vai ser a mais cobrada, obviamente. Por quê? Porque é essa que está regulamentada no texto constitucional, tá? Então, na extradição passiva, nós temos a extradição do brasileiro nato, do naturalizado e a extradição do estrangeiro. É isso? Isso. Né? Então, do brasileiro nato, do naturalizado e do estrangeiro. Essa daqui que está regulamentada no artigo 5º, inciso 51 e 52. Tá? Vamos lá. Brasileiro nato, a pergunta de prova. Pode ser extraditado, sim ou não? Não pode ser extraditado? Por que não? Espera aí, eu vou aqui, mato um de vocês, fujo para a Argentina, aí eu não vou responder por nada? Eu posso sim ser extraditado, só que na extradição ativa. Ah, professor, né? Preste atenção, bisonho. Abre aspas, querido aluno, fecha aspas. Tá? Né? Então, vamos lá, Ricardo Mota, né? Então vamos lá, pessoal. Veja, eu falei assim de maneira solta, tá? Eu posso sim ser extraditado. Eu cometo um crime e fujo para outro país. Os caras vão me catar lá e vão me jogar de volta para o Brasil, extradição ativa. Mas eu
viajei para outro país, fui para os Estados Unidos, e matei o presidente americano porque eu não gosto dele. Matei o presidente. Fugi para o Brasil. Eu poderei ser extraditado? Por que não? Eu matei um presidente dos Estados Unidos, velho. Não viaje. Não viaje. Teve já começou a viajar. Tem gente que pensou assim, eita pô, mas ele matou o Donald Trump, né, velho? Foda-se. Né? Não interessa. Brasileiro nato pode ser extraditado? Nunca. Na extradição passiva, nunca. Não há hipótese de extradição de nato. Brasileiro nato não será extraditado. Beleza? Tipo, eu saí, cometi um crime lá nos Estados Unidos e voltei pra cá. Eu sou nato. Aí os Estados Unidos dizem assim, Brasil, pega o Josevaldo e manda pra cá, que a gente quer condenar ele aqui. O Brasil vai me mandar? Não, porque eu sou nato. Jamais, em hipótese alguma. Beleza? Vamos lá. Sim, eu não vou ficar impune, não. Eu posso ser julgado pelo crime aqui. Claro. Tipo, eu matei um cara lá e vou ficar de boa aqui? Não. Tá? Brasileiro naturalizado. Oi. O quê? O nato? O nato, ele pode ser extraditado apenas na ativa, né? Quando o Brasil solicita. Mas, por enquanto, você esquece isso. Porque as questões de prova, elas vão vir cobrando só a passiva. Por quê? Porque a passiva está no texto constitucional, a ativa não. Beleza? Vamos lá. Então, brasileiro nato, nunca. Em hipótese alguma. Beleza? Brasileiro naturalizado. Ele pode ser extraditado? Sim, ele pode. Tá? Ele não vai ser extraditado, claro. Ele é brasileiro. Mas ele pode ser extraditado? Pode. Como foi que eu botei? Pode. Em que situações? Crime comum antes da naturalização. Tá? Crime comum antes da naturalização. Crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Ou seja, tanto faz antes ou depois. Vamos lá. Vamos para a situação. Esse alemão é australiano? Posso ser sincero, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. Porque eu quase não assisto televisão. Mas me contem o caso. Sim. Sim. E estava aqui há mais de 15 anos. Sim, sim. A extradição dele. Tá. Eu vou falar nesse caso. Daqui a pouco com os princípios que regem isso. Vamos lá. Ó, eu vou dar a minha opinião. Bem honesto. Sendo bem sincero com vocês. Tem que tomar só um pouquinho de cuidado. Mas todo cuidado do mundo. Porque você leva a sua opinião pessoal. E não só a sua opinião pessoal. Mas aquilo que a imprensa enfia na sua cabeça, você leva para a prova. Por exemplo, eu tenho que ver o caso concreto. Vamos lá, eu não sei qual é a situação. E também nem vou procurar saber, porque senão vai embolar mais ainda minhas ideias. Mas vamos lá. Esse cara, se ele é naturalizado, brasileiro naturalizado, ou seja, ele é australiano naturalizado brasileiro, e ele cometeu um crime antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Mas veja bem, o Brasil só vai extraditar
para os países que extraditam para o Brasil. Isso é um acordo bilateral. Beleza? Já começa daí. Se esse crime foi antes da naturalização, ele pode ser extraditado? Pode. Crime comum antes da naturalização, sem problema nenhum. Agora, ele é brasileiro naturalizado. Ele cometeu um crime aqui, no Brasil. Ele vai ser extraditado? Não, porque ele é brasileiro. Ele vai responder. Entendeu? Tipo, ele matou alguém, homicídio, artigo 121 do Código. Matou. Vai responder aqui, vai para o presídio aqui. É assim que funciona. Nesse caso específico... Exato. É sobre isso que eu vou falar, são esses princípios. Existem alguns princípios que regem a extradição. Por exemplo, um americano mata um outro americano e foge para o Brasil. E lá é pena de morte. Aí os Estados Unidos dizem assim, Brasil, prende ele e manda para cá. O Brasil vai mandar? Não. Por quê? Porque lá é pena de morte. Tem que haver a mesma pena. Beleza? Mas eu vou chegar lá, já eu chego lá, tá? Vamos lá. Naturalizado pode? Pode. Crime comum antes da naturalização e tráfico de drogas. Estrangeiro. O estrangeiro pode, né? Salvo. Pode. Salvo crime político ou de opinião, né? Crime político ou de opinião. Se a galera não enxergar, eu dito, tá? O estrangeiro, ele pode ser extraditado? Pode. Salvo crime político ou de opinião. Veja, o estrangeiro, em regra, pode ser extraditado. Mas se ele cometer um crime político ou de opinião lá no país dele, ele não vai ser extraditado. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Tá, professor, o que é um crime político e um crime de opinião? É um crime político e um crime de opinião. Para a prova, é só isso que você precisa saber. Nada, não responde por nada. Veja, vamos imaginar, eu sou cubano. Aí, lá em Cuba, eu cometi um crime de opinião. Eu vou dar um exemplo tolo, tipo, eu dei uma opinião contra o governo. E lá é crime, meu Deus, falar mal do governo é crime. Eu não estou dizendo que é, tá? Eu estou inventando. Meu Deus, ele falou mal do governo. Aí eu peguei um bote e vim bater no Brasil. Aí Cuba diz assim, Brasil, pega esse cara que ele é perigosíssimo. Foi o que ele fez. Ele cometeu um crime de opinião. O Brasil vai dizer? Não. Porque crime político ou de opinião nós não extraditamos. Beleza? Dúvidas até aí? Oi? Eu acho que foi a outra prova que caiu, foi uma questão que o Brasil e ele foi para alguns meses para os Estados Unidos e aí ele adquiriu a cidadania. Ah, sei. Eu estou entendendo o que você está me falando. Que caiu numa prova sua. Se ele abre mão, não é da cidadania, é da nacionalidade brasileira. Aconteceu agora recentemente. Uma mulher brasileira, ela foi para os Estados Unidos, casou com um americano e se naturalizou americana. E ao se naturalizar americana, ela perde a brasileira. Ela perde a nacionalidade brasileira. E aí ela matou o cara. E fugiu para o Brasil e ficou aqui vivendo anos, como se fosse brasileira nata. E aí os Estados Unidos pediu extradição dela. O Brasil extraditou ela. Por quê? Porque ela não é mais brasileira, ela é americana, ela é estrangeira. E ela cometeu um crime lá. Beleza? Dúvidas até aí? Não, né? Preste atenção aqui numa coisinha em relação à extradição, tá? Veja, o que eu vou entrar aqui é mais apurado. Pode cair em outras bancas, em bancas que são mais exigentes. Galera, pelo amor de Deus, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Normalmente, a maioria esmagadora das bancas vai cobrar isso aqui, ó. Texto de lei. Acabou. Esses princípios podem ser cobrados? Podem.
mas são raros. E em bancas mais cascudas, tá? E dependendo do cargo também. Mas eu vou colocar pontos em causa de consciência. Existem alguns princípios para extradição que devem ser seguidos. Um deles, qual é o primeiro princípio que a gente vai falar aqui? É o da reciprocidade. Meu amigo ali me perguntou, professor, quais são os países... Valeu. Quais são os países que o Brasil extradita ou extradita para o Brasil? A minha resposta, não faço a mínima ideia. Agora, uma coisa eu tenho certeza. O Brasil só vai extraditar para quem extradita para ele. Porque isso aí é um acordo bilateral entre dois países. Beleza? Então, se o cara comete um crime lá e foge para o Brasil vai extraditar para ele? Até pode, mas tem que haver um acordo entre os dois países. Beleza? Outro princípio que rege a extradição é a especialidade. É a especialidade. Como assim a especialidade? Essa especialidade, ela tem que ser por um crime específico. Ela tem que ser por um crime específico. Tá? Lembrando que essa reciprocidade aqui, como eu falei antes, isso aqui tem que ser um acordo bilateral. Se é bilateral, tem que envolver duas nações, né? Dois países. Tranquilo? Outro princípio é o da dupla tipicidade. Como assim dupla tipicidade? Tem que ser crime no Brasil e no outro país. Tem que ser crime no Brasil e no outro país. Dupla tipicidade. Tem que estar tipificado. Por exemplo, um francês vai e mata a esposa lá na França, em Paris. Foge para o Brasil. Eu pergunto, homicídio, matar alguém, é crime no Brasil, sim ou não? Sim. Então, se é crime aqui, tem que ser crime lá, vai extraditar o cara. Beleza? Exemplo clássico de prova. Mulheres em países árabes, muçulmanos, que são obrigadas a usar o véu, ou aquela, eu esqueci o nome agora, burca, ou a burca. E aí, de repente, ela resolve sair em praça pública usando a roupa normal. Comete um crime lá, aí ela foge para o Brasil. E aí esse país árabe pede a extradição dessa mulher. Eu pergunto, o Brasil vai extraditar essa mulher para lá? Não, porque tirar o véu em praça pública não é crime no Brasil. Beleza? Tem mulher que tira a roupa, né? Quanto mais a burca, ou o véu, sei lá. Mas beleza? Tem que ser crime aqui, tem que ser crime lá. Dupla tipicidade. Oi. É isso que eu vou falar agora. Beleza? Sobre as penas. E o outro requisito é a comutação das penas. Comutação das penas. Comutação é o mesmo que transformação. Comutação é o mesmo que transformação. Beleza? Então tem que haver transformação das penas. Exemplo, existe pena de morte no Brasil? Não, salvo em caso de guerra declarada, né? Mas em regra existe pena de morte no Brasil. Beleza? Existe pena de morte no Brasil, em regra. Tanto é que você, quando chegar em casa, você falar que tem pena de morte no Brasil? Tem. Vamos lá. Mas, dando outro exemplo. Vamos dizer que o cara mata uma pessoa em um outro país e foge para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele é preso e é pedido a extradição desse cara. Só que lá no país dele,
lá no país dele, ele vai ser condenado à morte. No Brasil só existe pena de morte em caso de guerra declarada. Né? Nesse caso. Aí lá é pena de morte. O Brasil vai extraditar ele? Não. A não ser que haja a transformação da pena. Aí eles dizem assim, não, beleza, Brasil, manda ele pra cá, a gente não vai matá-lo. A gente vai deixar ele preso pra sempre. Perpétuo. O Brasil vai extraditar esse cara? Não, porque não tem pena de caráter perpétuo. Beleza? Aí eles chegam na terceira opção. Brasil, fala o seguinte, manda ele pra cá, que a gente vai deixar ele preso no máximo 30 anos. O Brasil vai mandar? Vai. Vai mandar. Por quê? Porque é a pena máxima no Brasil. A pena máxima no Brasil é 30 anos, que é como está no Código Penal, que é extorsão mediante sequestro com resultado morte. Mínima de 24, máxima de 30 anos. Por isso que ninguém fica mais do que 30 anos preso no Brasil. Beleza? Esses daqui são os requisitos para a extradição. Princípios que podem ser cobrados de vocês. Vai ser mais profundo, beleza? Não entendi. Se tem uma documentação? Ah, se tem alguma documentação? Não sei. Sinceramente não sei. Ah, tem algum papel que vai dizer que ele vai cumprir um acordo? Provavelmente deve existir. Ah, professor, e se chegar lá e matar o cara? Aí, fudeu. Entendeu? Morreu, já era. Pode ter alguma sanção internacional e tal. Deve ter alguma documentação? Provavelmente. Porque é um acordo entre países, né? Entre chefes de Estado, etc. Pode ter, mas pra gente não vai interessar muito nesse aspecto. Beleza? Dúvidas aqui? Perguntas? Não, né? Bom, princípio do devido processo legal. Vamos lá. Vamos avançar. Ainda dentro da segurança, viu? Ó, ainda dentro desse aspecto de extradição, que foi o caso na Indonésia. Na Indonésia, daquele brasileiro que foi preso por tráfico de drogas. Ele levou drogas dentro das pranchas de surf e tal, né? Para entrar na Indonésia. E a Indonésia é um polo conhecido no mundo de atração de surfistas e tal. E os caras aproveitam para traficar para lá também, né? Por ser uma área turística. E aí o brasileiro foi. E a pena na Indonésia para os traficantes é pena de morte. E a pena de morte lá ela é executada por fuzilamento. Né? Aí um brasileiro foi pego e foi preso e condenado. Beleza. Na época era a presidenta Dilma ainda. Aí então, professor, nesse caso, se aplica a extradição? Não, aí não é extradição. A presidenta Dilma, ela agiu como qualquer presidente, qualquer chefe de Estado ou chefe de governo agiria no lugar dela. Ela fez uma ação humanitária. Ela disse assim, ó, não mate o meu conterrâneo, o meu compatriota, mande ele para cá. Não execute ele. Mas o que foi que o presidente da Indonésia disse? Brasil, vocês são legais, Dilma, você é legalzinha, mas, velho, eu vou meter um balaço nele. E acabou, e ele foi executado. Né? O Brasil pediu extradição dele? Não. Por quê? A extradição só seria pedida se ele tivesse cometido crime aqui. Ele não cometeu crime nenhum aqui, ele cometeu crime lá. Entenderam a ideia? A ação da Dilma aí foi meramente humanitária. Né? E a pergunta é, alguém aqui vai querer traficar para a Indonésia? Hein? Tipo, você vai querer 100 mil reais para levar lá 100 graminha de cocaína para entrar na Indonésia? Não, né? Que ninguém é burro. Né? Mas, infelizmente, esse cara foi morto lá, né? Eu digo infelizmente porque ele tomou um caminho meio errado, né? E era um cara até com estudo, um cara de posses e tal, mas fazer o quê, né? Vamos seguir. Outra segurança jurídica que a gente vai falar agora é o princípio é isso? Princípio do devido processo legal. Do devido processo legal. Vamos lá. No princípio do devido processo legal, nós temos alguns princípios.
Primeiro, é um direito constitucional o contraditório e a ampla defesa. Como assim o contraditório e a ampla defesa? Todo mundo que é preso tem direito ao contraditório e ampla defesa. Não importa se o cara foi preso em flagrante delito. O que é o contraditório? É você dizer o contrário. Você roubou. Não, eu não roubei. Você matou. Não, eu não matei. E a ampla defesa é garantir a você todos os recursos necessários para que você possa se defender. Como, por exemplo, defesa técnica, um advogado. Se você não puder pagar um advogado, o Estado vai pagar um advogado para você. Beleza? Outro princípio importante é o da presunção de inocência. O próprio artigo 5º diz lá que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu não sei nem se eu falei exatamente como está no texto, mas vocês me entenderam. Beleza? Ninguém é considerado culpado antes da sentença, antes do trânsito da... Eita, já me enrolei todo. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é a presunção de inocência. Tem uma câmera aqui. A câmera pegou uma pessoa esfaqueando a outra. Está filmado. E tinha um policial na hora e deu voz de prisão em flagrante delito. Presume-se que essa pessoa é inocente. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado. Beleza? Vamos lá. Outro princípio do devido processo legal é o da proporcionalidade. Foi isso que eu botei, meu Deus? Foi. Proporcionalidade e razoabilidade. Só que esse daqui é um princípio implícito. Implícito. Da proporcionalidade e da razoabilidade que nós já vimos antes, tá? E um outro princípio também é a proibição de provas ilícitas. Proibição de provas ilícitas. Dentro do princípio do devido processo legal. O texto constitucional veda a produção de provas ilícitas. Quer ver um exemplo de prova ilícita? Um policial, ele sabe que o cara é traficante e vai lá e vai comprar, por exemplo. Ele vai comprar droga de maneira proposital para prender o cara. Ele está gerando ali uma prova ilícita. Outra, o grampo telefônico, né? Ou interceptação telefônica sem autorização judicial é prova ilícita, é proibido. Beleza? Mas tem alguma possibilidade da prova ilícita ser utilizada? Sim ou não? Sim. Em que caso? Legítima defesa. A prova ilícita, ela pode ser produzida para legítima defesa. Quer ver um exemplo? Você quer me extorquir 50 mil reais. Aí você me liga. Aí você diz, se você não me der 50 mil reais, eu vou na delegacia e vou falar que você é o maior estuprador do bairro. Aí eu pego e gravo essa ligação.
Eu pergunto, eu tive autorização judicial para gravar essa ligação? Não. Mas ela poderá ser utilizada? Sim. Porque é na minha legítima defesa. Beleza aí? Então, galera, vamos terminando aqui com segurança jurídica, na parte do princípio do devido processo legal. E a gente continua na próxima aula com propriedade e... Acho que fica faltando só propriedade, né? Só propriedade. Pronto. E aí a gente termina aí a propriedade do artigo 5º. Falou? O artigo disso aqui? Não sei, cara. Sinceramente, não sei.